Guarda compartilhada. Mãe não cumpre com os acordos de visita. Sempre inventam algum motivo. Criança de 3 anos sendo usada como chantagem por término de relacionamento. O pai pode postular pela guarda unilateral? Há clara evidência de alienação parental. O pai pode pedir a guarda unilateral a qualquer hora, porque o pedido de ação, o direito de entrar com uma ação é livre. O que a gente pode começar a conversar aqui é se ele vai ter chance de ganhar ou não. Entrar com a ação é a coisa mais fácil que tem. Agora, convencer o juiz de que é melhor para a criança ficar com o pai já é outra história e é a partir de agora que a gente vai começar a falar sobre isso, tá? O que acontece? Se existe uma determinação, um acordo, um ajuste que tenha sido ou fixado pelo juiz ou homologado pelo juiz e que não está sendo cumprido pela mãe, no caso aí, o que ele precisa fazer, em primeiro lugar, é buscar o cumprimento dessa decisão. E como que ele faz isso? Através do cumprimento de sentença. Então, o primeiro passo dele é esse. Outra coisa que ele pode fazer é pedir judicialmente o reconhecimento da prática de atos de alienação parental. E aí, sim, com isso tudo, se não der solução, pode ser que ele tenha a chance de conseguir a guarda unilateral da criança. Mas vai depender desses outros acontecimentos. Só porque ela não está permitindo, o pai vai pedir a guarda unilateral, é muito pouco provável que ele consiga. Entrar com a ação, ele vai conseguir. Ele paga um advogado, ele procura a defensoria pública, eles entram. Agora, eu não estou aqui para falar sobre essa possibilidade técnica. Estou falando sobre a possibilidade fática de convencer o juiz de que o melhor interesse da criança será atendido nessa circunstância. Eu creio que não. Só se você tomar outras atitudes antes de entrar com o pedido de guarda. Ou, no mínimo, junto. Mas mesmo assim, eu entraria primeiro com cumprimento de sentença. Tá legal? Vejamos agora algumas decisões de casos reais para que vocês possam observar como que os tribunais de justiça brasileiros se comportam diante de alegações de alienação parental. O que é alienação parental e para que ela serve? Como a gente vê aqui nesta decisão do Tribunal de Justiça do Pará, a lei de alienação parental prevê ações que têm a intenção de diminuir ali o apreço entre o menor e seus familiares, ou então impedir que seja criado ou mantido ali o vínculo desse menor com os seus familiares. Não é só mãe que comete alienação parental. Pode ser o pai, avô, tio, até professor de escola pode também. Neste caso aqui, julgado em 2022, o alienador era o pai. E, por consequência, a guarda unilateral foi concedida à mãe. Porém, foi mantido o direito de visitação e convivência com o pai. Aqui, o Tribunal de Justiça de Pernambuco nos ensina que o menor de idade precisa de uma especial proteção do Estado, inclusive contra os próprios pais. Isso porque, quando uma criança é submetida a atos de alienação parental, ela pode sofrer danos em seu desenvolvimento psicológico, por exemplo. E é direito da criança ter uma convivência sadia com a família. E aquele pai que exerce contra o filho para prejudicar a relação do menor ali com os familiares, ele está abusando do seu direito de ser pai. E é por isso que a lei prevê punições para casos de alienação parental. O objetivo é sempre proteger a criança e o adolescente. Relação entre alienação parental e direito de convivência, antigamente chamado de visitação. Neste caso, o Tribunal de Justiça de Goiás tirou a guarda que estava com a mãe e entregou ao pai, porque, reiteradamente, a mãe impedia o convívio do pai com a criança.
Observe que essa é uma decisão numa ação de busca e apreensão do menor. Significa que, quando o juiz determinou que a mãe entregasse a criança para o pai, ela se negou. Sendo assim, o pai teve que requerer na justiça que a criança fosse tirada à força dessa mãe. Relação entre alteração de guarda e alienação parental. O Tribunal de Justiça do Amazonas também puniu um pai que estava praticando alienação parental ao não permitir o convívio da criança com a mãe e os familiares maternos. Como consequência, a guarda agora está com a mãe. Já neste caso, julgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, quem estava praticando atos de alienação parental era a mãe e, por isso, a guarda foi entregue para o pai. Aqui, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tirou a guarda que estava com o pai alienador e entregou para a avó materna. Mais uma vez aqui, o Tribunal de Justiça de Goiás enfrenta a questão e decide tirar a guarda da criança que estava com a mãe e entregá-la ao pai, porque essa mãe não permitia que o pai convivesse com o filho. A ela foi reservado o direito de visitação. Outras penalidades para alienação parental. A reversão da guarda não é a única penalidade para quem pratica alienação parental. Na realidade, por impactar significativamente a rotina da criança com a mudança de residência, ela acaba sendo a última opção. Existem outras medidas que podem ser adotadas antes de chegar ao extremo. Mas aí também vai depender do ato de alienação parental que estiver sendo ali cometido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou multa ao pai que não respeitava o regime de convivência deferido em favor da família materna. E eu trago de volta aqui essa decisão de Pernambuco para mostrar que aqui a punição foi a redução do tempo de convívio do pai com o filho. Até porque não é ele o detentor da guarda do menor. Nesta decisão de São Paulo, a penalidade foi uma advertência do juiz direcionada ao pai que ficava falando mal da mãe e da família materna para o próprio filho. Necessidade de provas da prática de alienação parental. Na justiça, você precisa apresentar provas suficientes para convencer o juiz de que aquilo que você está falando corresponde à realidade. Eu trouxe aqui esta decisão do Tribunal de Justiça de Goiás por causa de uma expressão, conjunto probatório. Uma única prova normalmente não basta para convencer o juiz. Você precisa de um conjunto probatório. O que é isso? São todas as provas que você pode produzir para deixar a sua história bastante verossímil. Quando você junta no processo diversas provas diferentes, uma vai confirmando a outra e isso aumenta demais a confiança do juiz naquilo que você está alegando. Veja que o tribunal somente concedeu a reversão da guarda em favor do pai porque havia provas no processo de que a mãe estava cometendo atos de alienação parental. Se o que você colocar no processo não for suficiente para convencer o juiz, acontece isso aqui. Inexistindo provas concretas e inequívocas de que a genitora das menores tenha praticado atos de alienação parental em desfavor do recorrente, ou seja, do pai, não há razões para se alterar a guarda daquelas em sede de tutela antecipada. Esse pai não juntou provas contundentes de que ali havia sim alienação parental cometida pela mãe e, por isso, não teve seu pedido deferido. Mas observe que a gente não está falando aí de uma decisão definitiva. O que foi negado neste caso foi a liminar requerida pelo pai. Ele ainda vai ter oportunidade de, no curso do processo, produzir outras provas para confirmar aquelas alegações dele. A diferença do resultado de uma decisão e de outra está na existência de provas daquilo que foi alegado. Veja que as decisões são do mesmo ano, mesmo mês, com uma diferença de 2 semanas.
E ainda que não tenham sido exatamente os mesmos desembargadores que julgaram as duas ações, foi o mesmo Tribunal de Justiça de Goiás. Os resultados diferentes não podem ser atribuídos nem à questão temporal, nem à eventual divergência de entendimentos entre um tribunal e outro. Também não dá para alegar que foi questão de gênero, porque nas duas ações era o pai alegando alienação parental cometida pela mãe e requerendo a reversão da guarda. A diferença está na produção de provas. Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!